Cumprimento as crianças com a paz do Senhor. Amém! É de imensa alegria nós estarmos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Quero parabenizar a igreja por essa festividade, por esse tema abençoado. Quero agradecer os pastores desta casa por nós estarmos aqui ministrando a palavra. Quero agradecer toda a equipe do Ministério Infantil, tia Karina, com toda a equipe, por nós estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Meu nome é Andréia, mas no Ministério Infantil todo mundo me chama de tia Deia. Eu não vim sozinha, vim com meu filho, Samuel. Meu esposo acabou de chegar, veio do pastor Maicon. Acena aí, pastor. Sempre quando ele pode, ele está presente, que ele também ministra a palavra de Deus. E ele veio direto do trabalho, aí ele falou, eu vou lá. E ele conseguiu chegar. Glória a Deus por isso. E eu estou muito feliz, parabenizando. Qual é o tema mesmo? Águas purificadoras. Isso aí. E eu não vim sozinha, eu vim com um amiguinho. O nome dele é Samuca. Mas todo mundo chama ele de Muca. Quem quer conhecer o Muca? Quem quer dançar com Muca? Então vamos estar chamando Muca. Vamos lá, todas as crianças, fica de pé. Vamos estar chamando o Muca assim. Vamos chamar assim, ó. Muca, 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 Muca. Olha o Muca. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos lá, pode falar. Vamos lá, batendo palma! Nossa força, vamos lá! Alegria do Senhor é nossa força. Alegria do Senhor é nossa força. Pulando, pulando! Pulando pra direita, pulando pra esquerda. Alegria do Senhor, alegria do vocês. Alegria do Senhor, dançando, dançando. Dançando pra direita, dançando pra esquerda, dançando para frente, dançando para trás, dançando, 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 dançando sem parar. Batendo pau. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor, girando, girando, girando pra direita, girando pra esquerda, girando para frente, girando para trás, girando, 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 girando sem parar. A alegria do Senhor. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, pulando, pulando, joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, pulando, dançando, girando. Ai, dá ruim. Ó, tudo junto agora, tudo junto, hein? Joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, pulando, dançando, girando, pulando sem parar. Alegria, alegria do Senhor, é nossa força. Alegria do Senhor, é nossa força. Alegria do Senhor, é que nos faz pular. Pulando, pulando. Alegria do Senhor, é nossa força. Alegria
força, tudo, mas o quê? Alegria. Quem tem Jesus tem alegria. Porque quem tem Jesus sabe para onde vai. E para onde vai? No céu. Quem tem Jesus tem salvação. Aleluia. E quem não tem Jesus tem o quê? Nada. Mas o quê? Tristeza. Então, quem não tem Jesus só tem decepção. Sabe por quê? Quem não tem Jesus não tem salvação. Não vai morar no céu. Tem que ter Jesus para ir morar no céu. Então, quando eu fizer assim, ó, o Muca vai me ajudar. Quem tem Jesus tem alegria. Todo mundo vai se colocar de pé e falar yes. Só que animado. E vai ficar de pé. Não vai sentar, vai ficar de pé. Aí quando falar quem tem Jesus tem alegria, e vocês yes. Vão se colocar de pé e falar yes. Vai ficar, não vai sentar não. Aí quando eu falar quem não tem Jesus só tem decepção. Aí vocês são. Aí eu vou falar decepção. Aí vocês são. Aí vão abaixar. Decepção, são. Decepção, são. Combinado? Então vamos lá. Quem tem Jesus tem alegria. Yeah! E eu acho que ainda tem pessoas na igreja que não tem Jesus. Porque ficaram sentados. Então vamos lá mais uma vez. Agora senta. Mais uma vez. Todo mundo de pé e yes, hein? Animado. Vamos lá, peraí. Quem tem Jesus tem alegria? Yeah! Quem tem Jesus tem alegria? Yeah! Quem tem Jesus tem alegria? Mas quem não tem Jesus só tem decepção. 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 Mas eu tenho certeza que todo mundo tem Jesus. Então quem tem Jesus tem alegria? Yeah! Quem tem Jesus tem alegria? Amém. Então quem tem Jesus tem alegria. Por quê? Quem tem Jesus tem salvação, que é a maior alegria, que é ir para o céu. Então olha só, vamos dar tchau pro Muca? O Muca vai embora. Olha só, quem trouxe Bíblia? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Ezequiel, capítulo 47, versículo 7. Ezequiel 47, versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Aleluia! Pode sentar. Nós vamos estar falando sobre um profeta, Ezequiel, quer dizer Deus fortalece. Ezequiel é um profeta que ele tem visão. Antes, na história anterior, ele teve uma visão de ossos secos. E agora foi uma visão de águas. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da festa? Águas purificadas. E ele teve essa visão. Ezequiel, ele teve essa visão. O próprio Deus falou, ele teve essa visão. Não aconteceu, foi uma visão, só que essa visão foi real do próprio Deus. E nessa visão, ele teve essa visão que as águas estavam saindo. Na Bíblia, algumas versões casa, outros templo. Está saindo por baixo dessa casa, desse templo, águas, rios de águas. Estava saindo debaixo dessa casa. Rios de águas. Aí ele ficou olhando assim. O que quer dizer essa visão? E Ezequiel, ele era detalhista. Ele contava nos detalhes da Bíblia. E nessa visão, ele percebia que as águas estavam passando como um rio. E o anjo do Senhor falou para Ezequiel. Na Bíblia fala o homem.
falou para Ezequiel. Nesse que falou para Ezequiel, ele chamou Ezequiel para águas profundas. Essas águas, ele falou assim, vá, vá. Porque antes de ele ir, o que o anjo falou para Ezequiel? Ele falou para sair desse templo e volta num caminho para fora. Dar uma volta e olhar para fora. O que isso quer dizer? Porque dentro da igreja é fácil. Quero ver você ser lá fora. A visão que o anjo mostrou é para ele olhar lá fora. Quero um caminho para ir lá fora, para olhar esses rios. Essa visão dele. Por quê? Porque muitos crentes, uma coisa é dentro da igreja, outra coisa é fora. Por isso que o anjo falou para o caminho para sair lá e para olhar saindo desta casa. Muitos fazem o que não fazem dentro da igreja, fazem diferente fora. E eu quero ver que nós temos que mergulhar em águas profundas. E Ezequiel, ele foi do lado de fora. E o anjo mostrou. Nesse que o anjo mostrou, falou para Ezequiel. Ezequiel, vá. Ele tinha que andar. O anjo estava com um cordel de medida. E ele media 1000 côvados, que é mais ou menos 500 metros. Ele media e falou para Ezequiel, Ezequiel, vai. E Ezequiel estava indo nesse rio. E o rio, ele tampava os pés, que é mais ou menos o tornozelo ali. Ele tampava os tornozelos de Ezequiel. O tornozelo, que é o pé aqui, o tornozelo, quer dizer o início da caminhada. Todos nós temos o início de uma caminhada. Quando nós viemos para a igreja, quando nós aceitamos a Jesus, é o início da caminhada. Mas muitos param no início da caminhada, não querem se aprofundar. Ah, eu aceitei Jesus, eu estou sentada aqui na cadeira, está muito bom. Está confortável, né? Está muito bom. Só que o anjo falou, não, você vai mais um pouco, mais 1000 côvados, 500 metros. E nesse, o anjo falou, vai. Quando o Senhor fala para a gente ir, Ele está com a gente. Ele está com cada um de nós. Aí Ezequiel foi e a água foi até o joelho. Até o joelho. Joelho quer dizer intimidade. Quer dizer oração. Quando a gente vai, ó, quem já foi em alto mar? Quem já foi na praia? Aí no início vem o quê? Tá na beirinha, né? Aí o pai e a mãe falam assim, olha, filho, não vai lá no fundo não que é perigoso. Não vai lá no fundo não. Imagine você ir andando, vai, tipo que você tá descendo e a água tá subindo. Tá subindo. É assim que estava acontecendo com Ezequiel. Ele estava nessa água, a água estava no tornozelo. Só que o anjo falou assim, vá, continua. Ele com o cordel de medir, mais 1000 côvados, 500 metros. E ele estava indo. Foi, a água estava no joelho. O joelho quer mostrar intimidade e oração. Nós temos que orar o tempo todo. Nós temos, através da visão de Ezequiel, Deus ele fala conosco. Por quê? O Senhor, ele representa um dos símbolos do Espírito Santo, que é a água viva sobre nós. E ele cuida de cada um de nós. Aí depois ele foi, a água estava no joelho, ele continuou. E o anjo foi mais 1000. E ele foi assim, mais 1000. E nesse, as águas foram
até aqui, ó, a cintura, para vocês entenderem melhor. A água estava na cintura. Já começou a dar medo? A água na cintura? Começou a dar medo, né? Mas o Senhor, Ele quer profundidade. Ele não quer somente a água na cintura. Pode dar medo, mas nós temos que continuar. Nós temos que continuar. A água na cintura é confiança. Nós temos confiança em quem? Em Deus. Quando Deus manda, nós fazemos. A água na cintura é confiança. Nós temos que confiar. Por mais que nós passamos por dificuldade, nós temos que confiar. Por mais que passamos por luta, nós temos que confiar. Mas o anjo falou, não, você ainda tem que ir mais. E é além. Vai. Mas só vai estar a minha cabeça mergulhada. Só que o anjo falou assim, agora você vai ter que mergulhar. Vai ter que mergulhar. Esse mergulhar aqui é mergulhar na palavra. Aleluia. É mergulhar conhecendo ao Senhor. É não ter medo. É se entregar na obra do Senhor. É na profundidade. É através da oração que o Senhor Ele quer. Por quê? Quando esse rio ele sai até o Mar Morto. O que era o Mar Morto? O Mar Morto era o mar salgado, onde que era muito sal. Não tinha vida nesse mar, não tinha vida. Mas quando Ezequiel mergulhou, começou a ter vida. Glória a Ele Deus. viu peixes, árvores frutíferas. Aonde esse Mar Morto não tinha vida, era muito sal. Vocês entendem muito sal? Aonde que ninguém podia mergulhar, porque era um excesso de sal muito grande que irritava a pele. Se engolisse aquela água, poderia morrer. Se nadasse com os olhos abertos, poderia ficar cego. De tanto sal que tinha nesse mar, que é o Mar Morto. E o que era salgado virou doce. Porque o Senhor, Ele transforma. Ele transformou a água salgada em água doce. Aonde essa água não tinha vida, passou a ter vida. Aonde que não tinha animais, passou a ter várias espécies de peixe. Aonde que as árvores eram frutíferas. Então o Senhor transformou. E o Senhor, Ele transforma vidas aqui neste lugar. O Senhor, Ele transforma, mas basta você mergulhar. Não é no superficial, não é no raso. O raso faz parte. Porque para você ir para o profundo, você tem que ir primeiro para o raso. Mas muitos não saem do raso. Muitos não saem do raso. E muitas das vezes eu posso fazer uma comparação do raso como uma criança ou um adulto, de repente, que vem para a igreja e não sai do raso, do superficial. Muitas das vezes não tem tempo para ler a palavra, para orar, mas tem tempo de estar no celular. Está no raso. Não tem tempo de ter intimidade com o Senhor. Porque o Senhor está falando, se aprofunda. Aleluia! Mergulha. E quando a gente mergulha, o que aparece? Somente a cabeça. O nosso corpo se esconde e só aparece a cabeça. Por quê? A cabeça representa Cristo. Glória a Deus. A cabeça representa Cristo. Então, quando nós mergulhamos, quem é que aparece? A cabeça. E quem tem que aparecer na nossa vida? Cristo. Aleluia. Cristo que tem que aparecer na nossa vida. Aonde nós estamos, as pessoas vão dizer, é lá. Lá tem um servo de Deus. Lá ele faz a diferença. Lá não é igual aos outros. Aquela criança não é igual às outras. Aquele adulto não é igual. Por quê? Saiu do superficial, do raso. Saiu do tornozelo. E o superficial, muitas das vezes, fica o dia todo aonde? No celular. Muitas das vezes, fica onde?
Facebook. No Facebook, por quê? Muitas das vezes fica lá no celular, dá mais, como vou dizer, prioriza mais o celular do que ler a palavra. Às vezes vem para a igreja, traz o celular, mas não traz a Bíblia. É isso que muitas das vezes acontece. Ah, eu esqueci, mas o celular não esquece. E o Senhor, Ele quer profundidade. Ele quer que nós venhamos nos aprofundar. Muitas das vezes, quem é criança aqui que tem Facebook? Ninguém? Que bom, né? Facebook só pode ter quem tem acima de 16 anos. Quem tem menos de 16 e tem Facebook está mentindo. E mentira é pecado. Muitos ficam direto, sabe aonde? Olha só. No Instagram. Aí fica lá acessando. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todos nós temos redes sociais, mas nós temos que saber usar. Nós temos que usar para o bem. Nós temos que ter muito cuidado que nós estamos acessando. Nós temos muito cuidado. Também, olha só. Isso aqui é o quê? WhatsApp. WhatsApp. Muitas crianças estão no WhatsApp. Nós temos que ter cuidado com o perfil falso. Muitos se pensam, se fingem de criança. Agora com IA facilita muito mais. Muitos têm perfil falso e as crianças conversam com quem não conhece. Até adolescentes também. Temos que ter cuidado com quem você conversa. Temos que ter muito cuidado. Também, olha só. YouTube. Tem que ter cuidado com os vídeos. Quem você está acessando, quem você está vendo vídeo, filme. Tem que ter cuidado. Tem tal de programas aí, ó, de algum Lucas. Tem que ter muito cuidado com o que você está acessando. Porque isso não agrada a Deus. E você continua no raso. Você não consegue se aprofundar. Porque as coisas deste mundo, muitas das vezes, estão atrapalhando. Esse é o quê? TikTok. Aí você chega na igreja, você está adorando a Deus. Aí chega lá no TikTok e fica postando dancinha pra lá, dancinha pra cá. E o TikTok, ele é muito fácil. Ele é fácil. Por que ele é fácil? Ele não tem limite de idade, mas ele sabe o que você gosta. Se você gosta de música, aí você está lá ouvindo música de adoração. Aí ele sabe que você gosta. Aí daqui a pouco coloca outra música de adoração. Daqui a pouco está colocando música de funk. Daqui a pouco está colocando música de funk proibido. Todos os estilos de música. Aí daqui a pouco você está ali ouvindo música de funk. Ouvindo música de funk proibido. Aí às vezes coloca até no fone de ouvido para ninguém ouvir. Mas o Senhor, Ele sabe de tudo. Aleluia! O Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece até o nosso pensamento. Ele sabe até o que nós pensamos. Cuidado! Não fica postando dancinha lá. TikTok. Como é que você vai mergulhar? Como é que você vai se aprofundar se você está valorizando as coisas mais deste mundo do que a Deus? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E também temos jogos Free Fire. É um jogo. Tem também o GTA, Fortnite. É um jogo de matar, de lutar e de atirar. É um jogo que não agrada a Deus. Satanás, ele atua na nossa mente. E depois vai para o nosso coração. Mas eu já ouvi muitas crianças falando, mas o meu pai joga. Mas o meu irmão joga. Mas a palavra vos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Para a gente mergulhar, muitas das coisas deste mundo nós não podemos fazer parte. Nós não podemos fazer parte, nós temos que sair do raso. Como as crianças, como a igreja tem que ser avivada.
através da palavra. O avivamento é de dentro para fora, não é um movimento. O avivamento é interno. E o avivamento é através da palavra, através da oração, através da separação, através da santificação. Mas o que tem, tia? Nada a ver. Nada a ver que agora o nome de Satanás mudou. Agora é o nada a ver. E o que tem? O que tem? Nada a ver. Nada a ver que nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Nós temos que nos santificar. Eu posso jogar? Posso. Mas que não seja um jogo de matar, de lutar e de atirar. Eu vou jogar um outro jogo, porque eu não quero que minha mente venha a ser influenciada para o mal, porque daqui a pouco eu estou brigando na escola, daqui a pouco eu estou tendo um pesadelo, daqui a pouco eu fico sem dormir, daqui a pouco eu estou lá na escola dando trabalho, estou brigando com meu irmão, porque as influências dos jogos. Então, não vou fazer parte, porque eu não quero continuar no raso. Eu quero me aprofundar e mergulhar de cabeça. Aleluia. Eu quero mergulhar. Mas, para eu mergulhar, eu preciso de alguns passos. Quais são os passos? Primeiro, obedecer. Obedecer o meu pai, a minha mãe, obedecer a palavra, obedecer. Por quê? Quando nós não obedecemos, nós estamos pecando. E o pecado não agrada a Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos ter intimidade com Ele. O Senhor, Ele quer que nós venhamos nos aprofundar, nos mergulhar. E não pode ter pecado. E o pecado, nós temos a natureza pecaminosa. Nós temos vontade de pecar. E como é que nós temos vontade de pecar? Quando nós pisamos ou pegamos o que não agrada a Deus. Muitas das vezes nós nos desviamos. Hoje não vou para a igreja não, vou para a festinha. Hoje não vou para a igreja não, vou ficar em casa assistindo futebol. Não, hoje não, estou cansada. Eu não vou para a igreja não, trabalhei muito, estou cansada. Hoje não vou para a igreja não, vou ficar em casa. Tem que ter cuidado. Como é que você quer se aprofundar se você não está mergulhando Glória no a Deus. conhecimento? Porque o Senhor, Ele transforma vidas. O Senhor, Ele cura, salva, liberta, batiza e nos leva para o céu. Aleluia. Também, o pecado é quando você fala palavrão, quando você xinga, quando você fica cantando música de funk, fica ouvindo música de funk. Tudo isso é pecado. Quando você também tem pensamentos que ficam maquinando, não gosto dessa menina, não gosto desse menino, dá vontade de bater. Aí eu tenho raiva, ódio. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com o que você vê no celular, no YouTube. Tudo isso vai para o coração. E qual é a consequência do pecado? É como um abismo. Como um abismo que nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. E qual é a consequência do pecado? É a morte eterna. É a morte eterna. É a consequência do pecado. E quem é que decide se vai ter a vida eterna ou a morte eterna? Quem decide? Deus. Quem decide? Todo mundo. Eu decido para onde eu vou. Quem decide somos nós. Nós temos um livre-arbítrio. Nós que decidimos para onde nós vamos. Nós temos a orientação e nós decidimos se nós vamos ter a vida eterna ou a morte eterna. É através dos nossos atos, das nossas atitudes, porque nós temos dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. E esse caminho que nos leva para o céu, que é a vida eterna ou a morte eterna. Mas
Mas, olha só, quando nós estamos mergulhando, o caminho é a oração. É a oração. Primeiro é a obediência. Depois, a oração. Aí a oração, a água está no joelho. Aí depois a água vai para a cintura, que é confiança. Que é essa confiança que quando você ler a palavra, você confia no Senhor. Quando você lê a palavra, o Senhor fala com a gente. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. E essa segurança que você vai ter, você não vai ter medo de mergulhar, porque você vai ter essa segurança, é através da palavra de Deus. E você vai adorar somente um só Senhor. Aleluia! Um só Deus. Lá na rede social, o artista não é o primeiro lugar. O celular não é o primeiro lugar. Um cantor não é o primeiro lugar. Quem é o primeiro lugar? Deus. Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós não precisamos ter medo. Nós precisamos perdoar. O pastor ele falou na oração sobre o perdão. Sobre o perdão. Muita gente guarda mágoa durante anos, até de uma coisa que já passou. A esposa às vezes guarda mágoa do marido. Às vezes o marido guarda a mágoa da esposa. Às vezes uma criança tem dificuldade até de pedir desculpa, de reconhecer o seu erro. E nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Temos 2 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? Amar o teu próximo. Amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? É quem está precisando. É quem está do nosso lado. Olha para o lado. Olha para o outro lado. Olha para frente. Olha para trás. Esse é o nosso próximo. É quem está do nosso lado. É quem está precisando. O nosso próximo é o seu vizinho, é o seu próximo. O seu próximo é a sua família. O seu próximo é quem estuda com você na escola. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Mas você tem que amar o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo. Porque se não amar o seu próximo, você não tem como amar a Deus. Para você mergulhar, para você se aprofundar, você precisa amar o seu próximo. Você precisa perdoar. Você precisa se arrepender do que fez. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, o que já passou, já passou. E o Senhor, Ele renova as nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas. O Senhor, Ele transforma. Ele transformou a água no mar morto, que não tinha vida. Transformou em água doces, que tinha vida. Ele transforma vidas. Ele cura. Ele cura. Também, olha só, já estou terminando. E você precisa aceitar Jesus. Você precisa reconhecer que Jesus, na sua vida, Ele é o único que nos dá salvação. Você precisa. Porque quando você aceita Jesus, a sua água fica no tornozelo. Mas você não pode parar no tornozelo. Você tem que continuar. E muitos estão na igreja, estão confortáveis. Ai, aqui tá bom. Não, eu não quero fazer parte de departamento, não. Aqui tá confortável. Eu estou sentada aqui. O importante é eu vir para a igreja. Mas o Senhor está pedindo para você mergulhar. Aleluia. O Senhor está pedindo para você ter intimidade com Ele. Para você fazer a obra dEle. Não é você ser crente de banco. Mas o que é evangelizar? É sair para fora. Isso é igreja. É sair. Aí o que acontece? Jesus, Ele nos ama tanto que Ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Aleluia. Jesus, Ele foi para a cruz para nos salvar do nosso pecado. Quem era para estar nesta cruz era eu e vocês. Nós
Nós que somos pecadores. Mas Jesus foi para a cruz para nos salvar do nosso pecado. Porque se não fosse através de Jesus, nós não teríamos salvação. Pegaram Jesus, colocaram Jesus na cruz. Furaram as mãos de Jesus. Furaram os pés de Jesus. Furaram a cabeça de Jesus com uma coroa de espinho. E Jesus, ele derramou o seu sangue. E colocaram Jesus no túmulo. Depois de 3 dias, o túmulo está vazio. Aleluia! A cruz está vazia. Porque Jesus não está lá. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele está nos esperando lá no céu. Jesus é o único que transforma vidas. Jesus é o único que cura. Jesus é o único aonde que está morto ressuscita. Jesus, ele traz vida. Aonde que tem doença, ele cura. Aonde que os médicos dizem que não tem mais jeito, ele diz: eu sou a última palavra. Aleluia! É eu que transformo. Eu sou a água viva. Quem tem sede, vinde a mim e nunca mais terá sede. Porque Jesus, ele se entregou, mas ele está vivo e ressuscitou. E ele quer nos ver lá no céu para ir morar com ele. Aleluia! Jesus, ele está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vocês estão vendo os últimos sinais. Vocês estão vendo terremoto. Vocês estão vendo filho matando pai, pai matando filho. Vocês estão vendo lugares com excesso de calor e pessoas morrendo. Vocês estão vendo os últimos sinais da volta do Senhor. E Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está nos esperando lá no céu para ir morar com ele, aonde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, aonde que nunca mais vai morrer, mas vai ter a vida eterna. É lá no céu. E para nós irmos para o céu, nós precisamos ter intimidade na oração, na palavra, no jejum. Nós precisamos estar em santificação, nos separar das coisas deste mundo. Nós precisamos nos entregar por completo para o Senhor. Porque o lar é para onde nós vamos. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que é o seu prêmio, o seu galardão. Aonde no céu vai ser um lugar lindo e maravilhoso. Aonde que não vai precisar de lâmpada. Aonde que não vai ter noite nem dia, porque lá vai estar sempre iluminado com a glória de Deus. Aleluia! Lá no céu não vai ter doença, lá no céu não vai ter dor, lá no céu não tem pecado. Lá no céu, aonde que nós vamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. E é lá no céu, aonde que nós vamos ter o nosso corpo glorificado, transformado. E para isso, aqui nós temos que ter intimidade. Nós temos que mergulhar. Assim como essa visão de Ezequiel. Mergulha, vai, não precisa ter medo, vai. E eu estou contigo. Eu estou contigo. Aonde você for, eu estarei junto. Não precisa ter medo. Mas aí eu tenho medo, eu não sei falar. Mas o Senhor está dizendo, vai e faça a minha obra. Vai e busque a minha presença. Busque a minha presença. Para eu estar terminando, eu quero fazer um convite. Aleluia. Quero fazer um convite para todos vocês. Vocês não receberam o convite da festividade? Está tendo festa a semana toda, né? Começou quinta e vai até essa semana. Vai até sábado. Não. Começou sábado, vai até quinta, isso. Começou sábado, vai até quinta. Como vocês estão mergulhando, vocês vão estar aqui nesses dias de festividade. Vão estar aqui. Não vai ter desculpa. Não vai ter. E eu quero fazer esse convite para vocês. Vocês querem ver o que tem aqui dentro? Vou estar abrindo esse convite.
Esse convite aqui é um convite de você estar mergulhando e de você se tornar filho de Deus. E você morar no céu. Vamos abrir esse convite. Está escrito, ó. Filho, eu te amo. Você é meu filho amado. O Senhor está chamando a cada um como filho. O Senhor está chamando filho. Venha. Venha. Você é meu filho amado. E eu quero que toda a igreja se coloque de pé. E eu quero perguntar para vocês. Você que quer levantar a mão e aceitar Jesus. Você que quer se tornar filho de Deus. Você que quer se tornar filho de Deus. Você que quer morar no céu. Você que quer levantar a mão e morar no céu. Pode vir até aqui para a gente estar orando por você. Você que quer se tornar filho de Deus. Ah, mas eu não me lembro se eu levantei, se eu aceitei Jesus. Então você precisa lembrar. Pode vir até aqui. Pode vir até aqui para a gente estar fazendo a oração. Você que quer se tornar filho de Deus. Eu costumo falar que filho de gato é o quê? Gatinho, né? Filho de cachorro? Cachorrinho. E filho de crente? Não é crentinho. Filho de crente precisa levantar a mão e aceitar Jesus. Precisa levantar a mão e aceitar Jesus. Você pode vir até aqui. Você que quer levantar a mão e aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero me tornar filho de Deus. Pode vir até aqui. Que a gente vai estar orando. Pode vir. Vergonha é morrer e não ir para o céu. Porque Jesus está voltando. Pode vir até aqui que a gente vai estar fazendo a oração. Você que quer aceitar Jesus. Eu não posso me demorar que já deu meu horário. Eu quero me tornar filho de Deus. Eu quero aceitar Jesus, porque eu não me lembro se eu falei, se eu aceitei Jesus. Eu não me lembro. Eu não me lembro se eu aceitei Jesus. Então você precisa aceitar hoje. Você precisa retornar hoje. Para a gente estar orando. Porque Jesus está voltando. A volta do Senhor é no piscar de olhos. O Senhor ele está voltando. Muitas das vezes não dá tempo de pedir desculpa. Pode ser que não dá tempo de se arrepender. Então quando é que eu vou aceitar Jesus? Agora. Hoje. Porque a volta do Senhor é no piscar de olhos. Pisca os olhos aí. Pisca. É assim a volta do Senhor. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Ainda dá tempo de você vir até aqui para a gente estar orando. Ainda dá tempo. As crianças fecham os olhos. E eu vou estar orando e vocês vão estar repetindo. Eu quero ouvir a voz de vocês. Tá bom? Então fecha os olhos. Querido Deus e eterno Pai. Eu sei que sou pecador. Que o Senhor morreu na cruz por mim. Entra no meu coração. E limpa de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Fica aí que eu vou orar por vocês. Fecha os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos, Senhor, aqui diante de Ti. Escreve o nome dessas crianças no livro da vida. Aconteça o que acontecer, que elas não venham se desviar da Tua presença, da Tua palavra, que elas possam crescer na graça e no conhecimento. Abençoa cada uma, Senhor. Abençoa a família. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, dá tempo de fazer uma oração rápida? 5 minutos? As crianças